Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu vou falar sobre o primeiro amor. Uma irmã pediu para falar sobre esse assunto. Eu não falei antes porque eu não estava bem preparada para falar. Então, eu fui buscar o Senhor, buscar experiências para poder estar passando aqui para vocês, tá? Então, é o seguinte, muitas vezes a gente perde aquela primeira paixão, aqueles sentimentos que fluíam tão fortemente no início, aquele desespero que a gente tinha por Jesus, aquilo dali tudo começa a ir embora, né, irmãos? Então, como é que a gente faz para retornar isso, né? Às vezes a gente pensa que perder o primeiro amor é a mesma coisa que se desviar, né? E não necessariamente, né? Às vezes a pessoa continua fazendo as obras, continua orando, continua jejuando, fazendo as coisas, mas ela ainda não tem mais aqueles sentimentos, né? Que fluíam no começo, aquela paixão. Eu lembro que no início eu tinha tanta paixão por Jesus, irmãos, que doía. Sabe quando você sofre, quando você tá com saudades de alguém amado, que faz tempo que você não vê? Então era esse sentimento forte que tinha em mim, né? E eu sentia muitas saudades de ter essas experiências de novo. Daí, irmãos, eu comecei a buscar muito a Deus para saber como retornar tudo isso, né? Às vezes quando a gente vai pesquisar por aí sobre como retornar ao primeiro amor, a gente encontra muita informação do tipo assim, você tem que orar nas madrugadas, tem que jejuar, tem que buscar, etc, etc. Isso é verdade, irmãos, realmente é importante fazer essas coisas, porém, às vezes a gente faz de uma forma mecânica, né? A gente não tem assim aquela paixão em fazer isso, né? Eu tava vendo um vídeo esses dias de um pastor que ele tava contando. E quando teve a virada do ano, não desse ano, de algum outro ano, ele decidiu que aquele ia ser o ano em que ele ia buscar a Deus como nunca buscou na vida dele. Então ele falou para a esposa, olha, logo no início do ano eu já vou começar um jejum. E ele fez um jejum de 15 dias, se eu não me engano. Começou a orar de madrugada, começou a buscar, começou a fazer tudo, assim, tudo que ele podia fazer, ele começou a fazer com todas as forças dele. Daí, irmãos, passou um tempo, ele foi ministrar numa igreja e tal, e ele sentiu o Espírito Santo dizendo para ele que ele devia dizer para as pessoas que elas deveriam voltar ao primeiro amor, para elas se arrependerem, etc. E ele sentiu o Espírito Santo dizendo para ele que isso incluía ele, né? E ele não entendeu, ele falou assim, como assim, Senhor? Esse foi o ano, tá sendo o ano que eu mais estou buscando a Deus na minha vida, né? Como é que o Senhor pode falar que eu tenho que me arrepender, que eu não estou em sintonia? Isso não faz sentido, né? Mas ele sentiu o Espírito Santo dizendo para ele que tudo aquilo dali era uma performance que ele estava buscando, né? Ele estava buscando performance, né? E não tanto curtir a presença de Deus. Então, muitas vezes a gente entra numa competição, né? Quem é que busca mais, quem é que jejua mais? E a gente acha que a gente vai encontrar algo pela performance, né? Se eu conseguir passar horas orando e buscando, aí sim eu vou alcançar. Não estou dizendo que isso não seja importante, que a gente não deve fazer isso, tá, irmãos? Mas muitas vezes a gente acaba se perdendo em busca de performance e não tanto em curtir a presença do Senhor, né? Então, eu estava lendo esses dias uma passagem em Apocalipse que fala, dá uma chave pra gente a respeito disso. Então, eu vou tirar o meu gato de cima da minha Bíblia pra eu poder ler, né, gato? Ai! Então, aqui. Ai, gente, perdi tudo. Calma. Tá aqui. Ele fala a carta de Jesus à igreja de Éfeso, né? Então, irmãos, não vou ler tudo que é comprido, mas ele vai falando aqui para a igreja de Éfeso que ele fala, eu sei das tuas obras, do teu trabalho, da tua paciência, que não pode sofrer os maus, puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Então Jesus está falando assim das coisas boas que essa igreja faz, né? Eles fazem muitas boas obras, fazem boas coisas. E aí, depois ele fala, tenho porém contra ti, então ele tem uma coisa contra essa igreja, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti.
Então ele está dizendo aqui basicamente, ó, para a igreja se lembrar, né, para as pessoas se lembrarem onde elas caíram e se arrepender e praticar as primeiras obras. Então, praticar as primeiras obras é a chave da questão. Ele está dizendo que a gente deve voltar às coisas que a gente fazia no início, né? Quando você estava naquele seu primeiro amor, qual era a sua rotina? O que você fazia, né, irmãos? Volta no tempo e pensa um pouco, o que é que você fazia? Qual era o seu dia a dia? Quais eram os sentimentos que você tinha? O que você fazia de diferente que você não está mais fazendo agora? Tenho certeza que tem coisas diferentes. Então, eu parei para meditar um dia desses. O que é que eu estava fazendo no início que agora eu não faço mais, sabe? Às vezes eu ficava pensando, não, eu passava as madrugadas orando, né? Eu fazia muitos jejuns e hoje eu não faço mais. Só que, o que acontecia, irmãos? Naquela época eu fazia essas coisas, não era para alcançar algo, não era por performance, eu fazia essas coisas porque as saudades que eu tinha do Senhor era tão grande, o desejo que eu tinha por Ele, a paixão que eu tinha por Ele era tão grande que eu era impulsionada a fazer essas coisas loucas, né? Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente faz loucuras, né? Incluindo jejuns, orações, madrugadas. Cheguei a passar a noite em claro buscando o Senhor. Por que eu fazia isso, irmãos? O que me impulsionava a fazer isso? Não era uma coisa mecânica, não era artificial, não era forçado. Era porque eu tinha um grande desejo pelo Senhor. O desejo que eu tinha por Ele, eu tenho por Ele, era uma coisa tão forte que às vezes parecia que eu ia morrer, assim. Eu não tinha paciência pelo arrebatamento, porque eu queria muito o Senhor a todo custo, eu queria que Ele estivesse perto de mim, eu sentia saudades dEle como uma pessoa do dia a dia, né? Como uma pessoa real, assim, na minha frente. Então, esse sentimento que eu tinha era uma coisa muito forte. E eu comecei a pensar, né? Qual foi o estupim disso tudo? O que desencadeou todos esses sentimentos, né? Eu passei muitos anos distante do Senhor e quando eu comecei a retornar, o que é que eu fazia, né? A primeira coisa que eu comecei a fazer, que eu me recordo, é que eu tinha o hábito de começar todos os dias a glorificar ao Senhor e curtir a presença dele, né? Então eu tô falando que eu fazia, tá, irmãos? Talvez você fizesse alguma coisa diferente, tá? Eu acho que não tem uma regra, cada pessoa é de um jeito. Mas pelo menos eu gostava de colocar um louvor, uma música. E aí, irmãos, eu lembro que eu botava uma musiquinha, eu sentava e eu ficava glorificando e sentindo a presença de Deus. Então eu ficava assim, sabe, num estado assim de profundo, assim, sentindo a presença de Deus, e eu curtia a presença do Espírito Santo, né? Eu fazia outras coisas também, mas aquilo dali era o que eu mais fazia no início, né? Então eu ia me enchendo do Espírito dessa maneira, essa maneira que eu encontrei que funcionava pra mim, pra eu me encher do Espírito, né? Cada pessoa tem seu jeito, mas esse era o jeito que mais funcionava pra mim. Eu fiz um curso, né, de avivamento uns tempos atrás e eles mencionavam isso, eu nem sabia que tinha um nome, eles chamam de choking, eu não sei, uma palavra em inglês que significa absorver, né? Então eu ficava ali absorvendo a presença do Senhor e era muito agradável, era uma coisa que eu não fazia força, era uma coisa que sim, era um prazer que eu tinha de sentir a presença do Senhor. E quanto mais eu fazia isso, né, mais eu ia me enchendo e mais os sentimentos iam aflorando, né? No início, quando eu comecei, já até falei pra vocês muitas vezes, quando eu começava a glorificar, eu ficava bem em silêncio, falava glória, 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 assim, colocava música e tal. Eu não sentia nada, tá? Eu não sentia nada, era tipo paredes. No começo foi um pouquinho mecânico, mas logo que eu comecei a fazer isso, comecei a sentir, aos poucos eu comecei a sentir cada vez mais a presença do Senhor, e aquilo dali, irmãos, era como uma droga, era viciante, eu queria mais e mais daquilo, né, e era isso, eu ia fazendo isso todos os dias, eu sempre separava um momento do meu dia, e era aquela coisa empolgante, sabe, não era uma coisa tipo, ai, que chato, tenho que fazer, não, era uma coisa que eu ansiava. É mais ou menos assim, quando você tem um hobby, você tá empolgado com aquilo que você tá fazendo, você fica esperando toda hora um intervalinho, né, no seu trabalho, na sua rotina, para você poder tirar tempo para aquilo, que é uma coisa que você tem prazer de fazer, né, irmãos? E eu sentia muito prazer nisso, então eu sempre buscava um intervalinho, alguma coisa que
esperava a minha filha dormir para eu ter um tempinho, eu ia correndo, sentar no sofá, colocava música e assim eu sentia a presença do Senhor. E aí eu ia deixando isso crescer dentro de mim. Foi uma rotina que foi crescendo aos poucos, tá, irmãos? O Espírito Santo, ele é quantitativo, né? A Bíblia fala que a gente deve se encher do Espírito, mas o Espírito Santo também é alguém. Então eu conversava muito com o Espírito Santo, eu acordava de manhã, falava, bom dia, Senhor. O que nós vamos fazer hoje? O que o Senhor vai me ensinar hoje? De que maneira o Senhor vai me usar? Então eu conversava com Ele, eu agradecia pelo meu dia. Então eu comecei a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, não de uma maneira forçada, assim, tipo, como muitas vezes a gente faz, não, vou orar tantas horas, vou fazer tudo isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu comecei a fazer isso por prazer, sabe, irmãos? Aos pouquinhos, né? Às vezes a gente quer ter grandes performances e fazer coisas difíceis logo de cara. Às vezes você não consegue orar por 3 horas seguidas, mas às vezes você consegue tirar um tempinho de 10 minutos e começar a curtir a presença do Senhor, e aos pouquinhos isso vai crescendo, tá, irmãos? Então eu fazia bastante isso. E uma coisa que eu percebi é que quanto mais a gente curte a presença do Espírito Santo, né, quanto mais a gente se enche dele, quanto mais a gente se relaciona com ele, mais apaixonado por Jesus a gente se torna, porque o Espírito Santo ama o Senhor, né? O Espírito Santo é apaixonado por Jesus, então a gente começa a ter os sentimentos dele na gente. Ele coloca o sentimento dele na gente, né? E o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, então ele compartilha conosco os sentimentos que ele tem, né? Então a Bíblia fala, né, que Deus opera o querer e o efetuar, então é ele que coloca os sentimentos. Então é difícil você, por exemplo, beber água se você não tem sede, né? Você comer se você não tem fome. Então não adianta às vezes a gente ficar se forçando a situações se você não tem vontade, né? Não tá com vontade de fazer aquilo. Eu não tô dizendo que a gente não deve buscar, não é isso, irmãos. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então a gente tem que buscar ter essa sede. E quem dá a sede é o Espírito Santo. E é através de um relacionamento com ele, tá, irmãos? Então, recentemente eu comecei a voltar a fazer essas coisas que eu fazia no início, né? Tentar repetir os mesmos passos. A gente tem que voltar para trás, pensar o que é que eu fazia, quais eram as minhas rotinas e tentar reproduzir isso da melhor maneira possível. Aí você pode falar, não, Thalita, mas naquela época eu não trabalhava, que nem, por exemplo, eu não trabalhava, então eu tinha teoricamente mais tempo. A minha vida era diferente naquela época, mas não importa, irmãos, você sempre consegue voltar a alguma coisa e reproduzir alguma coisa, talvez não com a mesma intensidade, mas você tem que começar a refazer os seus passos, sabe? Então eu comecei a fazer isso, né? Comecei a refazer esses meus passos, comecei a colocar música, comecei a conversar com o Espírito Santo, que às vezes eu esquecia de conversar, comecei a agradecer pelo meu dia, e comecei a sentir, curtir a presença dele. A coisa que eu mais gosto de fazer, irmãos, acho que cada um tem o seu jeito, né? A coisa que eu mais gosto de fazer eu oro muito em línguas, por exemplo, quando eu tô aflita, quando eu tô passando por problemas, quando eu tô precisando pôr pra fora os meus sentimentos, eu oro bastante em línguas. Mas, pra curtir a presença de Deus, a coisa que eu mais gosto de fazer é ficar de olhos fechados e ficar glorificando na minha mente, sabe? Sem tentar conduzir os pensamentos, sem tentar fazer força, né? Porque às vezes a gente fica tentando fazer força e a gente acaba atrapalhando o Espírito Santo, né? Você fica tentando conduzir a situação, eu deixo a minha mente limpa e eu vou deixando a presença dele ir fluindo. Isso vai me enchendo, vai me enchendo, vai me enchendo, a ponto de que eu fico transbordando, até nos momentos em que eu não estou buscando, sabe? E quanto mais a gente faz isso, mais a gente se enche, tá, irmãos? Então, funciona muito bem isso pra mim. Acredito que vai funcionar pra você também. Talvez você tenha uma outra técnica, uma outra forma que você fazia no início que dava certo pra você. Mas é isso, irmãos. Eu gosto muito de curtir a presença de Deus e eu tô aos poucos também voltando. Então, na medida que a gente vai se enchendo do Espírito, você vai curtindo a presença do Senhor, né? É importante também a gente se jogar, sabe? Sem medo, né? Sentir, conversar com o Senhor, todas essas coisas. E aos poucos, irmãos, você começa a ter sede, tá? E quando você começa a ter sede, você começa a fazer loucuras, você começa a ler mais a Bíblia, você começa a querer orar mais, você começa a ter desejo de estar na presença do Senhor, então as coisas vão voltando. Então,
É isso, irmãos, espero que tenha ajudado vocês. Se eu tiver mais alguma informação, eu faço mais um vídeo, tá bom? Então é isso, a paz do Senhor Jesus.